Sabrina, quem preparou o vídeo para nós? Oi, tia Célia. Eu, Oi, Adriana. oi, querida, pode colocar. Parabéns pelo aniversário ontem, parabéns de novo. Obrigada. Obrigada. Já pode pôr? Quantos minutos ele tem, querida? 4 minutos e 36. Pode Só colocar. explicando que tem uma falazinha, mas ela é bem baixinha mesmo, porque é junto com o instrumental. Tá bom, querida, pode É só colocar. pra compor, tá? Tá. Boa noite, gente. Boa noite, Lelé. Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi
lindo, lindo. Agora vamos ouvir a prece. O padre vai fazer a prece por nós. O nosso companheiro aí de toda quarta andava meio sumido, mas hoje voltou. Então vamos elevar a Deus nossos pensamentos, né? Ao nosso amado Mestre Jesus, que abençoe essa reunião, abençoe cada membro dessa reunião, que os bons espíritos, eles iluminem os desencarnados, os encarnados, que os bons espíritos venham direcionar a paz, venham direcionar a saúde, a tranquilidade. O amado Mestre Jesus, com sua infinita misericórdia, abençoe a nossa reunião. Assim seja. Amém. Assim seja, Padre Anderson. Foi uma honra ter ouvido a sua prece, nos mostrando cada vez mais que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, né? Os pontos de vista. E isso é maravilhoso. A gente vai aprendendo, né, Célia? Aos poucos. Sim, vamos todos aprendendo, querido. Eu estava meio sumido, que eu fiquei meio doente. O que foi que aconteceu com você? Covid. Diz que tem algumas pessoas com essa doença por aí. Graças a Deus. Dias, mas eu escapei dela. Tá ótimo. Tá ótimo. Mandei ela embora. Bom, nós vemos sempre nas Sagradas Escrituras os evangelistas dizendo que eles não escreveram tudo que o Mestre havia feito. E com certeza, então, esse diálogo entre Jesus e João também não está na Bíblia. Mas Humberto de Campos, consultando os arquivos psíquicos da espiritualidade superior, traz para nós essa belíssima página que ele colocou, então, no capítulo 19 do livro Boa Nova, que chama Comunhão com Deus. E João começa a dizer para Jesus que ansiava por aquela comunhão, que ele queria realmente viver constantemente em comunhão com Deus, mas que ele achava que aquilo era uma coisa impossível de conseguir. E Jesus, então, começa a conversar com João, explicando para ele isso que nós também temos a maior dificuldade em compreender: como entrar em comunhão com Deus. Então Jesus diz a João, num determinado momento, que todas as dúvidas que o João tinha se verificavam pelo motivo dele não haver ainda compreendido que cada criatura, cada um de nós, tem um santuário dentro de si. Tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. E isso acontece por meio das vozes da nossa consciência. Gente, nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que está na nossa consciência. Alguns de nós têm a consciência mais iluminada, alguns de nós têm a consciência menos iluminada. E quando a consciência é mais iluminada, ela reflete mais os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Quando ela é menos iluminada, ela fica ali nos deveres conosco mesmos, tentando nos mostrar o que é melhor para nós, e isso é uma contradição, porque nós não sabemos. Então, Jesus diz a João: todas as suas dúvidas de não saber como fazer a comunhão com Deus é porque você ainda não compreendeu que Deus está dentro de você. Nós também ainda não compreendemos isso. A gente pode ter ouvido isso 1000 vezes. A gente pode estar sabendo por 1000 maneiras que o amor e a sabedoria de Deus se manifestam em nós pelas vozes da nossa consciência. Mas então vamos lá deixar a nossa consciência, que nós vamos anestesiando ela aí
ao longo da nossa caminhada, e isso é a grande complicação. Então, Jesus diz que no que se refere da comunhão de nossas almas com Deus, ele nunca esqueceu de recomendar como é que a gente ia estabelecer esta comunhão. Jesus diz a João: eu nunca esqueci de recomendar a vocês que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e no silêncio de suas aspirações, e orar de acordo com as aspirações mais sagradas. Então, olha o que Jesus está pedindo a João, pedindo a todos nós, né? Orar no segredo do nosso íntimo, no silêncio de nossas esperanças. Silenciar o que esperamos. Ao mesmo tempo que nós vamos nos deixar ficar na esperança e nas aspirações elevadas. E que cada um de nós, Jesus diz a João, deve estabelecer o seu caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo este santuário de fé, esse santuário de esperança, onde nós vamos procurar entender e acatar a vontade de Deus. Gente, esse é o caminho. Esse é o caminho. Descobrir, ao buscar na nossa consciência e no nosso interior, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus, nesse diálogo com João, leva Humberto de Campos a comentar que a comunhão com Deus é um imperativo para as nossas almas, e que a existência da prece, o ato de orar, é o caminho, né, entre o nosso coração e o amor de Deus. Então, a oração é que é este caminho onde nós vamos tirar o que está dentro do nosso coração e nos ligar ao Deus de infinita bondade. Então, como expressão que a gente deve sempre orar, e Jesus explica, e Humberto de Campos nos escreve, que orar pode ser uma expressão de agradecimento, de rogativa ou simplesmente uma comunhão com Deus, onde nem se pede nada. Então, quando a pessoa se esforça os que apenas pedem, os que apenas rogam, Humberto de Campos diz que somos ignorantes quando apenas rogamos. E os que apenas louvam a Deus, aquele que se curva, né, diante da grandeza divina, mas só se curva, não levanta e caminha para trazer essa grandeza para o nosso meio, né? Então, aqueles que só louvam, Humberto de Campos diz que somos preguiçosos. Então, o que é? A prece é o caminho para nos criar nossa conexão com Deus. Se a gente só pede, a gente é ignorante. Se a gente só louva, a gente é preguiçoso. Então, qual é o ideal? Todo aquele que trabalha pelo bem, com as suas mãos, com o seu pensamento, este é o filho que aprendeu a orar. Todo aquele que trabalha com o bem é o filho que aprendeu a orar. E será sempre fiel e confiante que a vontade de Deus, olha que coisa interessante, que a vontade de Deus é mais justa e sábia do que a nossa vontade. Então, essa confiança, eu vou me entregar à vontade de Deus, eu vou silenciar a minha vontade, porque a vontade de Deus é mais sábia e mais justa do que a minha. E a gente fica tendo vontades e mais vontades. Então, João pergunta a Jesus, mas só o fato da gente orar não é sinal que a gente está confiando em Deus?
Eram tantas perguntas que o João fazia que eu lendo o texto eu pensava assim, agora Jesus vai perder a paciência. Aí na hora que eu penso assim, eu leio na linha seguinte, Jesus contempla o discípulo com uma serenidade imperturbável e diz, será, João, que tu também não consegue entender isso? Entender essa conexão? E Jesus explica para João, mesmo que você expresse a sua confiança na providência superior no ato de orar, é preciso, acima de tudo, a certeza de que os desígnios divinos, os desígnios celestiais são mais sábios e são mais misericordiosos do que os nossos caprichos. E nós temos que entender quais são as nossas reais necessidades e quais são os nossos caprichos. Então é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a vontade generosa e justa de Deus, ainda que esta vontade contrarie as nossas aspirações, os nossos projetos, as nossas esperanças. Então, Jesus fala, vocês têm que ser de Deus. Ser de Deus. E eu fiquei imaginando assim uma figura. O pai coloca o filho no carro e vai levando para a escola. Uma criancinha, 5 anos, vai levando para a escola. E num determinado momento, o menino perde a paciência com aquele caminho ali, desce e quer ir sozinho. Ele se perde. Ele se expõe a perigo. Mas se ele sentir que ele é do pai, ele confia naquele pai e espera o momento que ele vai enxergar que ele não está sozinho, que o pai está na direção, e porque se ele for sozinho, ele não vai achar o caminho do aprendizado, o caminho da escola. E nós somos crianças espirituais. Esse exemplo procede muito. Então nós temos que entender que Deus está no comando da nossa vida. Que Deus está no comando. Então Jesus pergunta mais uma coisa para João. E João pergunta mais uma coisa para Jesus, né? Como é que é essa coisa, Deus está em nós? Como é que é isso de Deus estar em nós? E João fala com Jesus, esses seus ensinamentos abrem uma estrada nova para a minha alma, mas me ensina a entender realmente como que é essa questão de Deus estar em mim. E o João ia guardando no coração, cheio de boa vontade, tudo aquilo que Jesus estava ensinando, tudo aquilo que ia levá-lo finalmente algum dia a ter a compreensão exata do que seja Deus estar em nós. E é assim que eu gostaria que cada um de nós ouvisse esses dizeres, porque eu estou também falando para os próprios ouvidos. A gente tem que guardar no coração essa verdade. Deus está dentro de nós. E no momento que eu entrar para dentro de mim, eu vou encontrá-lo. Eu não preciso ir muito longe, eu vou encontrá-lo. Então, a gente tem que guardar no coração, né? Cheio de confiança, cheio de boa vontade, que um dia a gente vai encontrar a verdadeira, a perfeita compreensão do que isto realmente significa. Então, João pergunta para Jesus, como é que é essa história de Deus estar dentro de nós? E Jesus, percebendo que não existiam mais palavras para que ele explicasse João de uma forma bem explícita, que João não ia compreender aquilo, não era com o concurso da palavra, era com outra maneira. Inclusive eu vou mandar um texto para vocês onde caminha também nessa direção, não é com a mente,
Não é com o limite do nosso pensamento que nós vamos estabelecer essa confiança. É com alguma coisa que existia antes da nossa mente ser nossa mente e vai existir para sempre, que é esse uno, esse Deus, essa verdade absoluta de todo o universo. Então João pergunta, como é que é isso? E Jesus, percebendo que não podia convencer o João por palavras, Jesus fala para ele, eu te prometo que isso é verdade, eu te prometo que Deus está realmente dentro de você. Eu te prometo, é o que Jesus diz. E eles conversavam isso nas cercanias ali de Jerusalém, indo para Jericó. E o caminho é um deserto, né? É um deserto, a paisagem muito árida, muito poucas árvores, e as árvores que tem são muito mirradas, aquele sol escaldante, né? E nessa situação e nesse cenário, eles viram um lavrador, um simples lavrador, cavando um poço ali perto da estrada, com muito esforço, com muito suor. Porque aquele lavrador precisava de levar água para dentro de casa. Essa é uma bênção que nós temos, por enquanto, não é? Já que nós vamos entrar numa crise hídrica aí sem precedentes, abrir uma torneira da nossa casa e jorrar uma água fresca e cristalina é uma bênção, que a gente só vai valorizar o dia que a gente, se chegar a esse ponto, da gente abrir e não jorrar a água para nós. Mas este homem furava um poço porque ele não tinha essa bênção, né, da água. E Jesus pergunta a ele, amigo, que fazes? Ele fala, eu estou procurando água. E Jesus pergunta, a chuva é tão escassa assim nessa região? O lavrador responde, nossa, a chuva aqui é uma graça de Deus. E continua tentando fazer o poço. Então, na simplicidade desse quadro, Jesus ressalta alguns símbolos para João. Ele fala, veja, João, o lavrador, ele sabe que sem a chuva não haverá manancial nessa região. Quer dizer, sem a chuva não vão haver nascentes, não vão haver fontes. Mas ele não para de se esforçar tentando cavar, porque a chuva abastece os mananciais, mas ele não para e continua procurando o reservatório que a providência divina, olha que coisa incrível, que a providência divina guardou no subsolo. No subsolo. Então, se a nossa vida nós não estamos vendo concretamente a misericórdia, a bondade, a proteção de Deus nas nossas vidas, como uma chuva assim, visível e concreta, a gente tem que cavar um pouquinho mais fundo, porque está lá no subsolo, quer dizer, nas vozes da nossa consciência. E Jesus prossegue dizendo que aquela imagem do lavrador ali cavando um poço era uma imagem muito pálida, muito frágil, mas dava para chegar a compreender que Deus está em nós. E Jesus continua dizendo, olha, João, nós podemos entender a chuva como a misericórdia divina, sem a qual nada possuiríamos. Então a chuva seria a misericórdia divina. A paisagem de deserto do caminho ali de Jericó representa a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. A aridez do coração humano, que nem sempre é um terreno fértil para a mensagem divina, né? Então, o deserto de Jericó representa a aridez da alma. Jesus diz que o trabalhador que está ali com todo o esforço, com todo o sacrifício, a peso de lágrimas, ele simboliza o cristão ativo. Aquele cristão que não fica só na súplica, aquele cristão que trabalha, cavando no caminho árido, com sacrifício, até encontrar a luz divina no seu coração. Achei isso sensacional para nós. Quando a gente acha que a vida é madrasta,
quando a gente acha que tudo está ruim, quando a gente só vê a aridez, é porque a aridez está aí no nosso coração. Se você olhar direito dentro do seu coração, você vai ver ali Deus ali dentro. E a água, então, vai simbolizar é o símbolo mais perfeito, né, da essência de Deus, desse Deus que tanto está no céu como está na terra. O símbolo da água explica bem essa comunhão. Jesus, quando conversava com a samaritana, ele fala com ela: eu vou te dar uma água, eu vou te ofertar uma água que você nunca mais terá sede. É a água do amor, né? Do amor que supriria no coração dela todas as necessidades. Sobre a água também a gente vai encontrar em Moisés, ele dizendo: antes de Deus criar tudo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso aí merece um estudo bem mais profundo. Estou apenas tangenciando, porque não consta na Bíblia que Deus tenha criado a água. Parece que ela existia antes da criação. E aqui nós vamos entender água, fonte de vida, como o fluido universal, como a energia divina, essa água que faz parte do próprio Deus, né? Existia junto com ele não criou aquilo. Então, sem a chuva, não haveria o manancial na terra, que é a misericórdia, né? Ali acontecendo nas nossas vidas, né? E na Bíblia nós vamos encontrar também esse amor de cima e o amor de baixo, quando fala das águas de cima e das águas de baixo. Então a água que vem de cima é a água da misericórdia divina. As águas aqui de baixo são as águas geradas pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício, onde nós vamos gerar o merecimento. E isso tudo significa uma vida em comunidade, uma vida solidária. O texto que eu vou passar hoje, para vocês se deliciarem com ele, como eu me deliciei, e vou falar dele na próxima semana também, a Jane Patrícia nos enviou, da sabedoria oriental, né? Então ali, às vezes dá a entender que você precisa só de entrar num estado de contemplação, quando a doutrina nos convida que a verdadeira oração, a verdadeira comunhão está no trabalho. Então, fazendo essa ressalva, eu posso passar o texto tranquilamente. Emmanuel diz que Deus visita a criatura por meio das criaturas. Cada coração representa uma gotinha dessa bondade divina, uma gotinha desse cuidado, uma gotinha do carinho de Deus para conosco. Numa outra oportunidade, Jesus tem dito a Pedro que os amigos são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então Deus coloca na nossa vida pessoas que mandam uma frase, que mandam uma mensagem, que mandam um texto, que emprestam o ouvido. E por vezes nós deixamos passar sem percebermos essas ajudas e continua se sentindo sozinho. Muitas das vezes nós deixamos passar despercebida aquele momento que você é o instrumento de Deus para a vida das pessoas. Não importa. Você não precisa de ser perfeito para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, não. Basta que você tenha um pingo de empatia, de compreensão e esteja disposto a trabalhar. E entendendo uma frase que eu adoro lembrar dela, em que circunstância Deus nos convida em silêncio para construir com Ele um mundo melhor. Então João sabia que ele precisava guardar aquele ensinamento, sabendo que aquilo ali eram claridades divinas imorredoras, eram palavras de vida eterna. E João então
Eles tinham parado para ver esse esforço desse lavrador, né? E João olha, a água começava a jorrar. Depois de vários dias, pelo tamanho do poço, João percebeu que aquele lavrador estava ali trabalhando há muitos dias. E ali João teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. O trabalho, o esforço. E João se sentiu feliz por compreender como estabelecer ele mesmo a comunhão com Deus. E ele se sente confortável como quem realmente compreenderá. É esse o nosso objetivo, né, gente? Buscar essa união, né? E então eu refletindo sobre essa questão, e me chega às mãos um texto chamado A Verdadeira Compreensão, ou A Total Compreensão, não sei bem, eu vou mandar para vocês, vocês vão ver. É uma sabedoria oriental de alguém chamado Wu Xin. Então ele fala que para estabelecer a comunhão com Deus, nós temos que estar em contato com a nossa própria realidade. Nós temos que saber quem somos nós. E nós temos que saber o que realmente importa. Olha aí o caminho de aprendizado, gente. Saber quem somos nós e saber o que realmente importa. E nós sabemos que nós somos imortais. Mas o Sim, ele diz que nós somos também atemporais. E nós precisamos de compreender isso. E lá no texto que eu vou mandar, está melhor explicado. Nós somos infinitamente presente. Nós somos infinitamente aqui. Nós somos infinitamente agora. E às vezes nós estamos, ele diz, muito preocupados em aprender coisas, quando na verdade essa conexão nós estamos mais precisando de desaprender um pouco das nossas pequenas verdades. Porque no fundo, nós estamos longe dessa verdade universal. Nós temos que abrir mão das nossas crenças. Nós temos que estabelecer em nós, o Sim pede, um processo de desaprendizagem da nossa maneira fechada, ortodoxa, pragmática de ver a vida. E quando você abre mão assim, ó, eu vou abrir mão de tudo que eu sei e vou tentar ouvir a minha consciência, aí vai surgindo a clareza, vai surgindo o discernimento. E nós vamos entender discernimento como intuição, como real percepção da nossa realidade e de nós mesmos. Então esse desaprender tem algo a ver com o que realmente nós somos. Qual é realmente a nossa realidade? E a clareza vai surgindo dessa percepção, é que vai nos dar a ideia da presença de Deus em nós. E aí o Sim começa a dizer que a gente não precisa de fazer nada para que Deus esteja em nós. Ele está em nós. Nós não precisamos de fazer nada. Essa ideia que a gente criou, que somos um eu e o outro, o eu e o mundo, ele diz que é um engano terrível, que nossa mente é que divide as coisas assim, o meu mundo interior e o mundo fora de mim. E essa dualidade, eu e o mundo, essa sensação de que nós estamos separados, é que causa a nossa infelicidade. Porque quando a gente consegue essa contemplação à fonte de tudo que é Deus, a causa natural de tudo que é Deus, o nosso eu se perde. Ele perde essa importância do eu. E o retorno, que nós estamos falando de conexão, nós estamos falando em comunhão com Deus. Então o retorno a essa unidade nada mais é do que o fim
dessa divisão, da gente entender que não há divisão e entender muito sobre essa questão que Jesus disse isso. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus não se sentia separado, ele e Deus. Eu e o Pai somos um. Depois ele corrobora um dizer antigo que vós sois deuses. Então nós também podemos ser um com Deus. E somos um com Deus. Só está faltando a percepção disso. Então, quando nós assumimos essa noção do eu separado, é que a gente sofre, é que a gente está perdido. Porque o eu é essa noção distinta, né, da nossa individualidade. É naquele momento que a gente se separa do todo, né? E ver isso, ver que a gente não está separado, e a mecânica quântica chega aí para nos mostrar essa grande teia que nos une a tudo e a todos, a gente estabelecer, cortar essa divisão, fará brilhar para nós uma clareza, um discernimento do que é realmente verdadeiro. E o filósofo diz também que o passo final de uma jornada espiritual é perder a si mesmo para poder encontrar uma conexão direta com o Pai. E interessante, essa conexão está disponível para nós. Não precisamos de intermediários. Porque tudo se resume na nossa consciência. Temos que pensar muito nisso, gente, porque a consciência é a condição primeira para qualquer percepção. E os espíritos nos ensinaram que nela, na consciência, estão escritas as leis da vida. Então nós não precisamos de ficar imaginando, a minha mente é capaz de compreender Deus? Não. A minha mente é capaz de compreender essa conexão? Não. Jesus achou que com palavras ele não explicaria para João como é que é isso, e eu muito menos, muitíssimo menos, vou dar conta de compreender com palavras e menos ainda de explicar com palavras. Mas ver, então, através da mente, algo que era anterior a essa mente nossa, tirando a importância da nossa mente, tirando a importância do que eu penso que eu sei. Então a gente não vai fazer cessar o pensamento, porque não tem como, os pensamentos não cessam, mas nós não vamos nos identificar com ele. Por exemplo, o pensamento eu não consigo me conectar com Deus. Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu não consigo me conectar com Deus. Então eu tenho que estar além dessa barreira do pensamento. Além dessa barreira, para eu conseguir compreender alguma coisa. Eu tenho que silenciar a minha crença. Eu não consigo a conexão com o divino. É isso. Meditar é silenciar. Silenciar o quê? Silenciar essas nossas crenças absurdas de que somos isolados, de que somos individualidade, de que estamos separados. Nós não sabemos nem o que é bom para nós. Uma coisa que é boa para nós hoje pode não ser amanhã. Uma coisa que foi boa para nós ontem pode não ser boa para nós hoje. A gente faz planos. É uma perda de tempo sobre certa perspectiva. É uma perda de tempo. Sabe aquele ditado, o homem põe e Deus dispõe? Porque as coisas, na verdade, grande parte delas, foge ao nosso controle. Está além do que somos capazes de edificar em cima do nosso planejamento. Então nós não temos outra opção melhor do que nos entregarmos à vontade de Deus, mesmo que não saibamos qual ela é. A vida, a sabedoria da vida vai nos conduzir para o caminho certo. Vai nos conduzir para o caminho certo. É muito interessante a gente começar a pensar que eu não preciso, a minha sabedoria é pequena demais para eu saber o que é bom para mim. Algumas coisas Jesus sinalizou e a gente ainda não compreendeu, e esse é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho.
E Deus está dentro de nós. E para encontrar o caminho de Jesus, para encontrar esse caminho, é trabalhar na seara do bem e refletir, procurando esse interior tão rico, onde jorra essa fonte divina de leite e mel. A viagem à Terra Prometida é isso. A Terra Prometida é dentro de nós. É dentro de nós. Então a gente viaja 40 dias, 40 anos Moisés andou com a turma no deserto, num caminho que levaria 3 meses, numa peregrinação real. E esses 40 anos significa o tempo que a gente leva para descobrir toda a fonte de sabedoria e bondade de Deus dentro de nós, jorrando para a nossa própria vida. Não precisamos de ir muito longe para buscar isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Foi muito bom estar com vocês. E uma boa noite a todos. Marta, você faz a prece por nós, querida? Adriana, Cíntia ou Rose estão numa reunião? Sabrina? Tô verificando, só um minuto. A Cíntia tá, que ela entrou, eu vi ela quando ela entrou. Deixa eu confirmar se ela continua. Confere aí, querida. Às vezes cai a internet, a conexão delas, né? Boa noite. Chegou. Pode começar, Fê? Sim, querida, por favor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós os agradecemos, Pai, por este momento de paz e de amor. Rogamos o teu carinho, o teu amor para com todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Jesus, continue em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. O perdão para nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que ainda reside em nós mesmos, porque somente em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, que assim seja. Nós os agradecemos, Jesus, a Tua paz, o Teu carinho para com todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre felizes. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja no coração de todos. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, assim Marta. seja. Jesus te abençoe. Boa noite. Boa noite.